Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus tem cuidado de nós. Jesus, eu confio em vós. Meu nome é Fábio Limeira, sou fundador da comunidade Graça, Misericórdia e Paz e quero aqui deixar como um testamento a riqueza da comunidade Graça, Misericórdia e Paz. Inicialmente explicando o que é uma nova comunidade. Um dia fomos chamados a viver como uma nova comunidade. Esse termo que surge já há algum tempo, mas não tão muito tempo assim dentro da igreja. Então, o que são essas novas comunidades? Depois, mais adiante, nós vamos gravar também como foi essa inspiração e o que é uma inspiração de Deus para fundar uma comunidade e outros temas mais sobre a nossa espiritualidade. Mas vamos primeiro explicar o que é uma nova comunidade. O primeiro documento na igreja, falar sobre expressar o termo novas comunidades, é este documento do dia 25 de março, na solenidade da Anunciação do Senhor, no ano de 1996. O documento se chama Vida Consagrada. São João Paulo II escreve esse documento. E no início desse documento, ainda no número 12, diz assim: a perene juventude da igreja. A perene juventude da igreja. A igreja, ela é muito antiga, mas ao mesmo tempo bebe de um Espírito Santo sempre novo. E aqui é importante para a gente poder começar a entender esse termo, novas. A perene juventude da igreja continua a manifestar-se também hoje. Nos últimos decênios, depois do Concílio Vaticano II, apareceram formas novas ou renovadas de vida consagrada. Em muitos casos, trata-se de institutos semelhantes aos que já existem, mas nascidos de um novo estímulo espiritual e apostólico. É um estímulo novo, mas algumas características são semelhantes aos institutos já existentes. Se nós avançarmos um pouco, lá no número 62, diz assim: o Espírito que ao longo dos tempos, suscitou numerosas formas de vida consagrada. Homens e mulheres ao longo da história da igreja, desde o início do cristianismo, queriam consagrar a sua vida. Mas que consagração é essa? É uma consagração dita por consagração moral, que quer reafirmar publicamente, quer ser testemunho de uma consagração que na verdade já acontece quando nós somos batizados. Eu quero moralmente expressar, eu quero viver de forma radical a minha consagração sacramental que recebo no meu batismo. O Espírito que ao longo dos tempos suscitou numerosas formas de vida consagrada não cessa de assistir à igreja, quer alimentando nos institutos já existentes o esforço de renovação, ou seja, os institutos já existentes, o Espírito Santo quer renovar, na fidelidade ao carisma original, quer distribuindo novos carismas a homens e mulheres do nosso tempo para que deem vida a instituições adequadas ao desafio de hoje. Sinal destas intervenções divinas são chamadas novas fundações. Mais adiante, também o Papa, São João Paulo II, vai nos falar sobre novas comunidades, como sinônimo, com características de algum modo originais relativamente às tradicionais. Algo de original que nós vamos também falar aqui nas novas comunidades. Mas esse novo, na verdade, não é um modernismo, é um novo do Espírito Santo, é um novo que também quer suscitar em comunidades de vida consagrada já existentes e em novas, este novo de Deus. Porque Deus é quem realiza essa novidade do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós pensamos no pecado, o pecado não traz nada novo.
pode até mudar, pode até usar o termo novo, a nova era, uma nova era sem Cristo, podem até usar o termo novo, mas na verdade, se nós olharmos, é uma volta ao velho, ao ocultismo, ao distanciamento do Cristo. É no Cristo que nós temos a novidade, é no pecado que nós temos uma volta à vida velha. E lembremos, nem tudo aquilo que historicamente é velho em termos de ultrapassado, de pecado. Porque se aqui uma congregação muito velha em termos histórico, que vive este renovar atual do Espírito Santo, vive esta novidade do Cristo em cada momento do seu tempo. Como Santa Teresa do Menino Jesus da Sagrada Face, a Santa Teresinha do Menino Jesus, ela viveu essa novidade do Espírito Santo no nosso tempo. Uma Santa Carmelita. Nós temos vários exemplos disso. Ou seja, lá no início do cristianismo, já pessoas queriam viver uma novidade do Espírito Santo, queriam entregar a sua vida pela ação do Espírito Santo. Aconteceu com viúvas que queriam entregar a sua vida a Jesus, mulheres virgens que queriam entregar toda a sua vida ao amado, homens que se reuniam para aprofundar a leitura da palavra, sua vida de oração, e assim por diante. Depois vieram as grandes ordens religiosas, os monastérios, vamos se reunir em casas. Mais adiante, as congregações e agora as novas comunidades, que são homens e mulheres chamados a viver esta novidade do Espírito Santo. Lembrem, eu ia falar isso mais adiante, em outras gravações, mas talvez nós cometemos aqui alguns erros que nós precisamos tomar alguns cuidados. É achar que essa novidade, é enxergar essa novidade como um espírito revolucionário, que não é o espírito da igreja. Eu já escutei pessoas dizendo: as novas comunidades são o terceiro Pentecostes da igreja. Para de bobagem. Que terceiro Pentecostes da igreja? O Pentecostes na igreja católica é perene, senão nós não teríamos tantos santos, tantas santas, fiéis ao carisma original dentro da sua consagração de vida. Paremos com essa bobagem. E é claro, há excessos nas comunidades, nos movimentos que surgiram lá na década de 60, 70, e cabe aos bispos da Igreja Católica sempre, os bispos da Igreja Católica, acolher, porque é preciso acolher os leigos, a Igreja precisa acolher, mas também cumprir com o seu mandato, que é discernir, e ao mesmo tempo que vai acolhendo, vai discernindo no Espírito se aquilo é real, se aquilo é do Espírito Santo ou se é apenas um impulso humano. E às vezes é um impulso do próprio Espírito, mas o demônio querendo atrapalhar, querendo dar uma avacalhada naquilo que é do Espírito Santo, vai se utilizando de homens e mulheres não tão atentos e vai desviando homens e mulheres da doutrina, da doutrina da fé católica. Então nós precisamos ter clareza que viver as novas comunidades é um novo, mas um novo não que rompe, não com uma visão de ruptura, agora é uma nova igreja. Não. O Concílio Vaticano II vem trazer um novo sopro do Espírito Santo. Mas precisamos entender esse sopro novo como um Pentecostes que vai se renovando a cada momento, porque as coisas do Espírito Santo vão se renovando. Essa é a ideia que nós, como comunidade Graça, Misericórdia e Paz, mais do que uma ideia, é o que da doutrina da igreja nós acolhemos como novas comunidades. E logo em seguida, ainda no número 62 do documento Vida Consagrada de São João Paulo II, diz assim: a originalidade. Então há algo de original. Há algo de parecido com as comunidades tradicionais, comunidades de vida consagrada, mas há algo de original. Isso é bonito. Olhem o que há de original.
destas novas comunidades consiste frequentemente no fato de se tratarem de grupos compostos de homens e mulheres, de clérigos e leigos, de casados e solteiros que seguem um estilo particular de vida, inspirado às vezes numa ou noutra forma tradicional, ou adaptado às exigências da sociedade atual. Novas comunidades. O que tem de original são o fato de reunirem homens e mulheres, clérigos e leigos, casados e solteiros, ou seja, diversos estados de vida, seguindo o mesmo carisma, vivendo como uma família espiritual, diferentes estados de vida. Quem está dizendo isso não sou eu, é São João Paulo II, que a igreja precisa acolher essas novas comunidades que são formadas por sacerdotes, por homens, mulheres, religiosos, ou seja, diferentes tipos. É claro que sempre em obediência ao bispo, sempre em obediência ao bispo. O magistério está nos dizendo que a novidade, a originalidade dessas novas comunidades é que o Espírito Santo vai suscitando diferentes estilos de vida dentro de uma família espiritual, vivendo o mesmo carisma. Mas nós precisamos entender que também o próprio Jesus aparece para Santa Faustina, mas o que mais agrada ao Senhor é a obediência. Por isso, os sacerdotes que queiram se associar a uma nova comunidade precisam estar em obediência com o seu bispo. Religiosas, religiosos, homens, mulheres, solteiros, casados, precisam estar em obediência, precisam caminhar junto com o bispo. É importantíssimo nós entendermos a palavra novas comunidades, novas, não como ruptura, mas entender como uma novidade que o Espírito Santo suscita perenemente em diferentes tempos na igreja, como vai nos mostrar São João Paulo II. Acredito que este documento, através desses dois itens, 12 e 62, nos deixam claro sobre o que é a originalidade das novas comunidades e, ao mesmo tempo, diz que essa novidade é a novidade do Espírito, mas que, no fundo, na caminhada, na história da igreja, o Espírito Santo sempre foi suscitando este renovar, esse novo que quer fazer com que homens e mulheres sejam cada vez mais fiéis ao dom dado por Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, que continuemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem cuidado de nós. Jesus, eu confio em vós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.